Matemática 12º ano. Limites e continuidade. Aula 4. Sumário e pré-requisitos. Relativamente ao capítulo 12º ano, Limites e continuidade, vamos falar de limites e interminações. Para compreender a aula na totalidade, o estudante deverá conhecer os conceitos de função real, variável real e saber aplicar as propriedades operatórias dos limites. Os conceitos fundamentais a reter e as palavras-chave são: no final da aula, o estudante deverá saber reconhecer um símbolo de interminação e levantar interminações dos tipos 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito e infinito menos infinito. As palavras-chave da aula são limite e interminação. Vamos então começar com as interminações. Muitas vezes somos confrontados com situações em que a aplicação das regras operatórias dos limites conduz-nos a uma situação que não está prevista na tabela da aula anterior. Por exemplo, nós tínhamos visto uma constante A sobre mais infinito, que dava 0. Então, e se for infinito sobre infinito? Na tabela não constava isso. Se é infinito sobre infinito, nós não poderíamos dizer que dá 1. Por exemplo, se for mais infinito sobre mais infinito, não se pode dizer que dá 1, que é igual a 1. Se forem números reais iguais e diferentes de 0, de facto acontece que 5 sobre 5 dá 1, raiz 2 sobre raiz 2 é igual a 1. No entanto, infinito sobre infinito não dá 1, tanto não dá 1, pode dar 2, pode dar 5, pode dar um número qualquer. Daí que se diga que estamos perante uma interminação. Por exemplo, neste caso aqui, se substituirmos o x por 3, somos conduzidos a 0 sobre 0. 0 sobre 0 não estava na tabela que vimos na aula anterior. Uma constante A sobre 0 mais é mais infinito, mas 0 sobre 0 não estava previsto. E então o que é que dá 0 sobre 0? Bom, dá uma interminação que se denomina interminação do tipo 0 sobre 0. E nós até vimos que este limite, ou podia ver-se que este limite, em vez de dar 0, na verdade, estou a ver eu de cor, que vai dar 6. Portanto, em vez de dar 0, vai dar 6. Portanto, é de facto uma interminação, podia dar um número qualquer, neste caso dá 6. No que se segue, vamos apresentar técnicas que nos permitem levantar interminações deste tipo e dos tipos 0 vezes infinito, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Ou seja, sempre que eu substituir a variável independente pelo valor que estamos a calcular o limite, nos aparecem símbolos deste tipo, dizemos que estamos perante um símbolo de interminação e vamos ter que recorrer a técnicas adicionais para levantar a interminação. Vamos ao primeiro caso, que é quando x tende para uma constante real, finita, x tende para 2, para 3, para 5, e nesta situação vamos ver que todas as interminações podem reduzir a uma interminação do tipo 0 sobre 0. Por este motivo, vamos começar por estudar este caso precisamente. Interminação do tipo 0 sobre 0. Exemplo, calculemos este limite. Ao substituir o x por 4, vamos ficar com 16 menos 16 sobre 4 menos 4, que é 0 sobre 0. Uma vez que x tende para 4 por valores sempre diferentes de 4, então o x é sempre diferente de 4. E nós podemos dizer que o limite da expressão que queremos calcular vai ser igual, neste caso, naturalmente, ao limite da expressão igual em que o numerador está decomposto em fatores, portanto, a diferença de quadrados é o que temos aqui. Fica x menos 4 vezes x mais 4, mas podemos simplificar este primeiro fator com o denominador e fica simplesmente x mais 4, ou seja, como o x é sempre diferente de 4, o limite que queremos calcular resume-se ao limite de x mais 4, portanto. E agora é simples, fica 4 mais 4, que é igual a 8. E assim conseguimos levantar uma interminação do tipo 0 sobre 0. Outro exemplo. Ao substituir o x por 4, fica a raiz de 4, que é 2. 2 menos 2 é 0. E o denominador também dá 4 menos 4, que é 0. Temos, portanto, uma interminação do tipo 0 sobre 0. E vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de x mais 2. Portanto, é uma técnica conhecida. E porquê é que nós fazemos? Sempre que nos aparecem raízes, porquê é que nós fazemos isto? Porque assim ficamos com a diferença de quadrados. Portanto, raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2 vai ficar simplesmente raiz de x ao quadrado, que é x, menos 2 ao quadrado, que é 4, e ficamos com uma expressão
sem raízes no numerador, e como mantivemos o denominador, não desenvolvemos, devemos sempre manter, quando aparecem situações com raízes, podemos simplificar o x menos 4 com x menos 4 e fica, portanto, 1 sobre raiz de x mais 2, e ao substituir o x por 4, fica 1 sobre raiz de 4 mais 2, como raiz de 4 é 2, 1 sobre 2 mais 2, fica 1 sobre 4 e temos o limite calculado. Vamos agora ao caso em que nos aparece uma interminação do tipo 0 vezes infinito. Neste caso, podemos reduzir ao anterior, porque se o limite consistente para a de fx é 0 e o limite consistente para a de gx é infinito, então nós temos que o produto de f por g tem como limite, dá para escrever na forma, portanto, isto dá uma terminação do tipo 0 vezes infinito, partindo destas hipóteses, e nós podemos escrever este limite nesta forma, porque dividir por 1 sobre gx é o mesmo que multiplicar por gx, e neste caso temos 0 no numerador, e no denominador ficaria 1 sobre infinito, que será obrigatoriamente 0, e ficamos, portanto, com 0 sobre 0. Portanto, dá para reduzir a um caso deste tipo. Temos aqui um exemplo. Que se pode fazer do seguinte modo. Portanto, ao substituir, ficamos com uma terminação do tipo 0 sobre 0, porque ao substituir o x por 1, fica 1 ao quadrado menos 1, que é 0. 0 sobre 2 dá 0. E no segundo termo fica 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 dá 4. Fica 4 sobre 0. Como está ao quadrado, fica 0 mais. E 4 sobre 0 mais é mais infinito. Temos, portanto, uma interminação do tipo 0 vezes infinito. E para resolver esta interminação, podemos simplesmente efetuar a multiplicação, simplificar esta expressão, e fica, portanto, algo deste tipo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E agora, para simplificar a expressão, podemos notar que x² menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. E, portanto, dá para simplificar este x menos 1 com este x menos 1 do denominador. E fica, portanto, x mais 1 vezes 2x mais 2. Esta expressão desapareceu. E este denominador também desaparece, o 2. Fica, portanto, uma expressão simplificada. E agora é a altura de tentar substituir novamente. Ao fazê-lo fica 1 mais 1, que é 2. 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Mas o denominador continua, aparece-nos um 0. E fazendo o gráfico do denominador, que é uma função quadrática com concavidade que tem uma parábola com gráfico com concavidade voltada para cima, e como zeros o 0 e o 1, observamos que à direita do 2 temos uma função positiva, e por isso vai ficar 8 sobre 0 mais, que por sua vez é igual a mais infinito. E está o limite calculado. Vamos agora à situação de infinito sobre infinito, que mais uma vez se reduz ao caso 0 sobre 0. Uma vez que, se tivermos uma função f cujo limite no ponto A, que o limite consistente para A é mais ou menos infinito, e o limite consistente para A de gx também é mais ou menos infinito, então temos uma divisão que tem como limite infinito sobre infinito, uma terminação, e nós podemos escrever esta fração nesta forma, porque dividir por 1 sobre fx é o mesmo que multiplicar por fx sobre 1, portanto é a mesma coisa, e aqui ficaria 1 sobre infinito, que dá 0, 1 sobre mais ou menos infinito também dá 0, e temos 0 sobre 0. Portanto, dá para reduzir a um dos casos que já foi visto, e será esta uma estratégia. Ora, temos aqui esta situação. Ao substituir o x por 2, vai dar 4 sobre 0, seja lá 0 mais ou 0 menos, vamos ficar com infinito. E aqui no denominador 2 sobre 0 também dá 0 menos ou 0 mais, que fica infinito. Temos uma terminação do tipo infinito sobre infinito. E, portanto, se fizermos a simplificação de frações, vamos ter que dividir por 2 sobre x² menos 4 é o mesmo que multiplicar por x² menos 4 sobre 2. Dá para escrever a expressão nesta forma, e agora então é a altura de simplificá-la. x² menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2. Isto porque, vamos dar este trabalho porque temos uma determinação de tipo 0 sobre 0. Ao substituir o x por 2 vai dar 0 no numerador e 0 no denominador. No entanto, conseguimos simplificar o x² menos 4 em x menos 2 vezes x mais 2 e simplificar este fator x mais 2 do numerador com x mais 2 do denominador. Ficamos com uma expressão bem mais simples e agora já não temos interminação, uma vez que ao substituir o x por menos 2 vamos ficar com o valor menos 8. Uma forma muito simples. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 dá menos 4
4 vezes menos 4 dá igual a menos 8, ou melhor, 4 vezes menos 4 é igual a menos 16, que sobre 2 dá menos 8. Caso, dentro ainda do caso 1, o infinito menos infinito, mais uma vez pode provar que se reduz à forma 0 sobre 0. Vamos aqui ver um exemplo. Se substituirmos o x por 1, vamos ficar com 1 sobre 0. Neste caso, ficaremos também com 1 sobre 0 e, contas feitas, uma determinação do tipo infinito menos infinito. O que se vai fazer? Vai-se simplificar as frações, juntá-las no mesmo denominador e, tendo em conta que x menos 1 vezes x mais 1 é igual a x quadrado menos 1, basta-nos multiplicar o numerador e denominador desta fração por x mais 1 e ficamos com uma expressão apenas, portanto x mais 1 sobre x quadrado menos 1, este x mantém-se e podemos simplificar esta expressão, x menos x dá 0 e portanto ficará 1 sobre 0, achando os zeros do denominador representando a parábola da equação y igual a x quadrado menos 1, somos conduzidos a algo deste tipo, que à direita do 1 fica positivo e, portanto, 1 sobre 0 mais vai ser igual a mais infinito e está em terminação resolvida. Estamos agora no caso 2. Há pouco vimos os casos em que o x tendia para uma constante real. Agora temos o caso em que x tende para mais infinito ou para menos infinito. E, neste caso, geralmente as interminações podem ser reduzidas não a 0 sobre 0, mas a infinito sobre infinito. Começamos por apresentar um teorema particularmente útil no cálculo de limites com polinómios e funções racionais. Este teorema diz-nos que, tendo dois polinómios, o primeiro de grau n e o segundo de grau m, nós temos que o limite para mais ou para menos infinito de fx, portanto, desta função polinomial, é igual ao limite para mais ou para menos infinito do monómio de maior grau. Ou seja, vou selecionar o monómio de maior grau do polinómio e fico simplesmente com A0x levantado a n, ou seja, esqueço os restantes monómios do polinómio. Portanto, a situação aqui é o que tem mais influência quando x tende para mais ou para menos infinito, vai ser o termo de maior grau. Portanto, imaginemos que temos um 1000 elevado a x à quinta. Um 1000 levantado a x à quinta vai ser um número muito maior do que 1000 levantado ao quadrado. Portanto, o 1000 levantado à quinta é muito maior que 1000 levantado ao quadrado. Portanto, já vamos ver um exemplo prático, mas a ideia basicamente está aí. E quando temos uma função racional, ou seja, dividimos este polinómio por este, para fazer o limite, basta-nos fazer o limite da divisão dos monómios de maior grau, ou seja, dividir A0 vezes x levantado a n por B0 vezes x levantado a n. Portanto, temos perante o limite uma função racional. Vamos ver aqui exemplos. Portanto, primeiro, ao substituir, ficamos com uma interminação do tipo infinito menos infinito. Geralmente põe-se este símbolo de interminação por cima do igual, portanto é aceito internacionalmente, para indicar que estamos perante a interminação, e o que diz o resultado, que vimos há pouco, é que para levantar esta interminação basta fazer o limite condizente para mais infinito de 4x ao cubo. Podemos esquecer totalmente os restantes termos do monómio, porque o limite vai depender apenas do termo de maior grau. E agora ficará 4 vezes mais infinito ao cubo, que é mais infinito. Por que motivo, do ponto de vista intuitivo, é que isto acontece? Estava eu a dizer há pouco, imaginemos que aumentamos muito o x. Se o x for 10, tenho 4 vezes 10 ao cubo é 1000. Aqui, 10 ao quadrado dá 100. Agora, comparar 100 com 1000, 1000 é muito maior. Se o x for 1000, 1000 ao cubo é um 1 com 9 zeros à frente. E 1000 ao quadrado é um 1 com 1000 ao quadrado é um 1 com 6 zeros à frente, ou seja, é 1 milhão. Estar a comparar este número com este, naturalmente que este é muito maior, o que resulta da potência de maior expoente. Portanto, o teorema tem, do ponto de vista intuitivo, percebe-se muito bem. Portanto, o que vai ter realmente influência quando x toma valores muito grandes é um monómio de maior grau, porque o outro, embora grande, quanto maior for o x, maior será a diferença entre o monómio de maior grau concretizado por esse valor de x e o monómio de grau inferior. Agora, no caso da função racional, ao substituir o x por menos infinito, ficamos com uma interminação do tipo infinito sobre infinito. Quer o numerador, quer o denominador,
nos conduzem a um infinito. Neste caso, o que diz o teorema é que devemos selecionar o monómio de maior grau do numerador, que é menos 2x ao quadrado, que tem grau 2, a dividir pelo monómio de maior grau do denominador. Fica, portanto, menos 2x ao quadrado sobre 3x ao quadrado, é o que diz o resultado, e podemos simplificar o x ao quadrado com x ao quadrado, e fica, portanto, menos 2 terços, o limite contingente para menos infinito de menos 2 terços, que é menos 2 terços. Aqui tenho que notar que, se não simplificássemos o x ao quadrado com x ao quadrado, a determinação mantinha-se infinito sobre infinito, mas nós podemos simplificar e fica mais simples. Há várias técnicas para resolver um problema deste tipo, até há quem coloque o x ao cubo em evidência, também funciona muito bem, e no numerador iria aqui neste caso colocar o x quadrado em evidência no numerador e o x quadrado em evidência no denominador e depois resolver e simplificar, mas esta técnica é uma das que é aceite e poderá ser utilizada em qualquer prova de avaliação, em particular exames nacionais. Vamos prosseguir com exemplos típicos que envolvem funções irracionais quando o x tende para mais ou para menos infinito. Temos aqui o primeiro exemplo. A técnica, e tendo em conta que estamos perante uma interminação do tipo infinito menos infinito, porque fica raiz de mais infinito sobre raiz de menos raiz de mais infinito, a técnica passará novamente por multiplicar o numerador e o denominador pela expressão que nos permite fazer a diferença de quadrados. Portanto, multiplicamos o numerador e o denominador pela mesma expressão. Fica, portanto, a menos b vezes a mais b vai dar a diferença de quadrados, o quadrado da primeira expressão, que fica x menos 2, menos o quadrado da segunda, que fica x, e, portanto, simplificando este x com este x, ficamos com menos 2 sobre mais infinito, ficaria 3 sobre raiz de mais infinito menos 2 mais raiz de mais infinito, que será, por sua vez, igual a 0. Vamos ver um segundo exemplo. Temos agora uma interminação do tipo infinito sobre infinito, portanto, ao substituir o x por mais infinito, fica raiz de mais infinito sobre mais infinito, que é infinito sobre infinito. E, portanto, para levantar esta interminação, já não podemos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz, que já não nos vai adiantar rigorosamente nada, mas, tendo em conta que x é igual a raiz de x ao quadrado, quando o x é positivo, ou nulo, neste caso o x tende para mais infinito, dá-se o caso de só nos interessar em valores positivos, o comportamento da função quando o x tende para mais infinito envolve apenas valores positivos, e agora a divisão de duas raízes é a raiz da divisão, o limite da raiz é a raiz do limite, e agora estamos perante o limite de uma função racional, e já foi visto que podemos fazer o limite do quociente dos monómios de maior grau. Portanto, o monómio de maior grau do numerador é x ao quadrado, o denominador também é x ao quadrado, isto porque aqui dentro também temos uma interminação infinito sobre infinito, e x quadrado sobre x quadrado tem que se simplificar, senão mantém-se a interminação, e fica a raiz de 1, ao limite constante para mais infinito de 1, que é 1, e a raiz de 1 vai dar igual a 1, e é este o resultado do limite. Vamos agora a um outro exemplo. Temos também interminação do tipo infinito sobre infinito, ou substituir aqui o x por menos infinito vai dar no radicando infinito, porque fica o monómio de maior grau. No denominador também fica infinito, menos infinito. E agora temos que ter em conta o seguinte. Não podemos colocar no lugar de x simplesmente raiz de x ao quadrado de qualquer maneira. Portanto, a raiz de x ao quadrado, o aluno normal pensa que raiz de x ao quadrado é x, mas não é verdade. Porque se a raiz de x ao quadrado fosse x, se puséssemos no lugar do x um 7, a raiz de 7 ao quadrado, que era a raiz de 49, dava 7. Portanto, ficava, no lugar do x que eu coloquei, o 7. No entanto, se o x for menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4 e a raiz de 4 dá 2. Ou seja, eu coloco no lugar do x 1 menos 2 e a raiz de menos 2 entre parênteses ao quadrado vai dar 2. Ou seja, não fica menos 2, mas sim 2, que é igual ao módulo de menos 2. Portanto, a raiz de x ao quadrado é sempre positiva ou nula. E agora sabemos que módulo de x vai ficar x no caso de x ser maior ou igual do que 0 e fica menos x se x for inferior a 0. Como estamos a calcular o limite para menos infinito, nós temos perante o caso em que raiz de x ao quadrado é igual a menos x. Portanto, como nós temos aqui um x, nós não vamos colocar
no lugar dele raiz de x ao quadrado, mas sim menos raiz de x ao quadrado. Ou seja, se raiz de x ao quadrado é igual a menos x, então x é igual a menos raiz de x ao quadrado. E podemos então fazer esta substituição, que é bastante subtil, é preciso ter em conta e fixar bem e ouvir isto várias vezes. Portanto, eu repito, quando estamos a lidar com números negativos, que é o caso de quando x tende para menos infinito, a raiz de x ao quadrado vai ficar igual a menos x, ou seja, o x é igual a menos raiz de x ao quadrado. E agora fazemos o mesmo que no caso anterior. A divisão de raízes do mesmo índice fica a raiz da divisão. O menos pode até passar para trás do limite, e o limite da raiz é a raiz do limite, e agora estamos perante uma terminação do tipo infinito sobre infinito. Função racional, por isso vamos fazer o limite da divisão dos monómios de maior grau do numerador e denominador. Selecionamos, portanto, 3x ao quadrado e x ao quadrado, que depois simplificados nos conduzem simplesmente ao 3, e o limite consistente para menos infinito de 3 fica simplesmente 3, e o resultado final é igual a menos raiz de 3. A próxima tarefa é naturalmente praticar e bem estes conceitos, porque merecem ser muito bem praticados, resolvendo a parte correspondente a limites e continuidade, aula 4, aos exercícios para praticar.